Seja bem-vindo à família 659. Hoje estamos começando com uns minutinhos de atraso, peço perdão para você, mas quero dizer para você de todo o coração que essa mensagem hoje impactará a sua vida, tocará a sua vida, te ajudará, te direcionará em nome de Jesus. Bom dia, cada um de vocês estão chegando aqui. É uma alegria muito grande estar com vocês, uma alegria muito grande começar mais essa manhã aqui com vocês, com a graça de Deus, pedindo aqui o fortalecimento, a bênção do Senhor sobre nós. Nós estamos a 45 dias de terminar o nosso ano. 45 dias e nós finalizamos 2022. Em nome de Jesus, esse será o melhor ano da nossa vida. Quando nós estamos na presença do Senhor, todos os dias, mesmo que nós estejamos como Neemias reconstruindo os muros, nós estamos no centro da vontade do nosso Deus. Hoje eu tenho um convidado especial aqui para estar comigo, Pastor Anderson, já esteve com a gente aí outras vezes também. Você já foi abençoado aí através da vida dele e hoje não será diferente. Com certeza você será abençoado também. Bom dia, Pastor Anderson. Bom dia, meu querido. Como é que está, Fernando? Na bênção? Tudo bem. Desculpa aí o atraso, estava resolvendo uns probleminhas aqui na internet. Acontece essas coisas, né? Sempre tem uma situação ou outra para resolver. Como que tá o Rio Grande aí? Cara, tá quente pra caramba, mano. Tava frio até semana passada e começou a esquentar. Então vai vir. Aqui o Rio Grande do Sul é isso, né, cara? Ou é muito frio ou é muito quente. Então estamos indo para a parte quente. Amém. Pastor, uma alegria muito grande ter o senhor com a gente, né? Você pegou o comecinho da introdução aí. Nós estamos fazendo uma contagem regressiva, olhando para Neemias. Estamos a 45 dias de terminar o ano. E o nosso objetivo mesmo é estar mais perto do Senhor, é ouvir a voz dele, porque o melhor lugar do mundo é o centro da vontade de Deus. É onde nós estamos obedecendo a ele, servindo a ele, debaixo da graça dele. E assim nós cremos que hoje, né, o Senhor tem uma palavra de direcionamento para nós, né, uma palavra de orientação, uma palavra também de correção, uma palavra que venha nos dar margens para que a gente possa fluir como esse rio. Eu quero passar aqui a palavra para o Senhor, quero deixar o Senhor bem à vontade para ministrar o coração dessa família aqui, nessa manhã aqui de quarta-feira. Quarta-feira, tem feriado, né? Quarta-feira. Amém. Tá contigo, pastor? Bem, obrigado, Fernando. Então, cara, você comentou comigo que vocês têm seguido aí uma sequência de lives falando um pouquinho sobre o papel profético, né, e apostólico da igreja nos dias atuais. E eu te confesso, cara, e eu achei extremamente relevante esse tema e meu coração tem estado apertado por causa disso. Eu tenho estado bastante preocupado com a igreja de um modo geral. Eu não acho que todos os líderes estão vivendo essa realidade, enfim, do que eu vou estar comentando. Mas eu me preocupo com a igreja, cara. A gente conversando com algumas pessoas, eu tenho me preocupado realmente como a igreja tem visto os dias atuais, como a igreja ela tem entendido as coisas que estão vivendo hoje e não só isso, entendido o seu papel dentro de tudo isso, né? Dentro de tudo que nós estamos, dos dias atuais, nossos brasileiros, né, que nós estamos vivendo. Porque, cara, eu creio, Fernando, não sei como tu vê isso, mas eu creio muito, cara, de que os olhos do Senhor estão sobre a nação brasileira. Amém. Deus tem algo para o Brasil. Deus tem olhado para o Brasil. O Brasil está na agenda de Deus para aquilo que Ele quer fazer no mundo. Ele conta com o brasileiro. Eu acho que Deus deu algumas características para nós, sejam culturais. O brasileiro é alegre, o brasileiro é desprendido, o brasileiro se vira. Enfim, cara, e são ingredientes preciosos para nós vivermos avivamento e sermos, na verdade, missionários na nação. Então, cara, eu realmente acredito que Deus tem algo precioso com o Brasil. E por isso, cara, que eu me preocupo com a igreja brasileira. E o que eu vou falar agora, eu quero dar uma ênfase e eu vou precisar repetir de novo, porque as pessoas, mesmo eu dando essa ênfase, elas vão ter dificuldade de entender. Mas hoje nós estamos vivendo um momento, não vou dizer crítico, mas importante na história do Brasil. Então, assim, o Brasil hoje
ele está vivendo toda uma comoção política, todo um movimento que está acontecendo. E não lembro de ter visto a igreja, eu estou na fé há 30 anos, eu não lembro de ter visto a igreja se unir em oração, em jejum, por um mesmo objetivo, de uma forma tão global, a nível de nação. Eu já vi a igreja se mobilizar em oração, nós já tivemos movimentos de oração, de jejum pela nação. Mas eu confesso, cara, eu posso estar errado, mas eu não lembro de nós termos tido um movimento tão grande a nível nacional por um objetivo. Nós estávamos orando especificamente por algo, como foi agora nas eleições, onde a igreja se uniu em oração nas eleições. E, cara, foi muito legal. Eu acho legal a igreja se unir para isso. Acho que esse é o papel da igreja. A igreja sempre teve uma relevância, cara, profética na nação. Isso começou lá atrás. Começou antes da igreja mesmo. Começou com João Batista. Começou com um cara que anunciou o caminho do Senhor, aquele que preparou o caminho. Ele apontou. E ele chegava e dizia, cara, isso aqui não tá legal. Não vai por este caminho. Chegava para o rei e dizia, rei, deixa eu te falar um negócio. Essa vida que tu está vivendo, ela não é boa. Então, assim, a igreja, ela tinha um papel, iniciou a base da igreja, o fundamento da igreja, ela iniciou sendo muito profética. Mas ela iniciou sendo profética a partir de uma voz que clama no deserto. Então, eu profetizava, eu era a voz profética para a nação e voltava para o meu lugar, que era o deserto. E de lá eu profetizava. Eu saía, era lá que eu ouvia o Senhor, era lá que eu tinha intimidade e eu saía. E a igreja seguiu assim. Ela foi perseguida nos primeiros momentos, né, da sua história, quando eu digo primeiros momentos, primeiros anos, 200 anos de história da igreja, ela foi perseguida e foi voz profética. Ela foi realmente aquela que apontou, dizendo, cara, isso aqui não está legal. E mudou rumo, ela influenciou cultura, tanto que no livro de Atos diz, olha, chegaram os perturbadores da cidade. Por quê? Porque eles chegavam e causavam alvoroço onde eles estavam, com a proclamação do evangelho, com a voz da palavra de verdade, se causavam alvoroço. E começou a se influenciar, né? Pautas, por exemplo, né, como o aborto, e não necessariamente aborto em si, mas era muito comum no Império Romano, por exemplo, o abandono de crianças recém-nascidas. Não chegava a abortar no ventre, mas, cara, a criança indesejada, ela nascia e eles tinham, era quase que como um depósito de crianças que eram atiradas lá. Culturalmente se tinha isso. Cara, é indesejada, deixa lá, as feras, os animais do campo vão dar conta dessa situação. E a igreja muda isso pela sua influência, pela sua voz profética, não só anunciando, mas também vivendo o evangelho. Então a igreja vai lá e começa a adotar essas crianças, começa a abraçar essas crianças e trazer para dentro da sua casa, dizer, não, cara, vocês não querem, nós vamos querer, nós vamos cuidar, nós vamos amar essas crianças. E começou-se a mudar essa cultura. De repente, a cultura romana, que tinha isso de forma muito natural, começa a ser transformada pela igreja. A igreja teve o seu papel de relevância na sociedade com temas críticos, com temas às vezes difíceis de se lidar, mas através de um discurso de verdade e de uma vida de verdade, ela começa a transformar a cultura. Pois bem, passam-se todos os anos, tivemos momentos escuros da igreja, né? A própria história chama de período da Idade Média, né? De período de densas trevas. Mas a gente chega nos dias de hoje, nos dias atuais, é isso que a gente estava conversando, né, cara? Que é o tema da live que tu comentaste comigo, né? Para a gente falar sobre o papel atual da igreja, o papel profético e apostólico atual da igreja, nos dias atuais. E aí eu te digo que eu estou preocupado, cara. Porque aí, assim, eu quero fazer uma distinção. E eu preciso fazer essa distinção, e de novo, eu vou repetir depois para que fique claro. Eu não estou me referindo às manifestações das pessoas na rua. Nós precisamos fazer uma diferenciação entre a igreja de Cristo e o seu papel profético e apostólico nos dias atuais, e eu, Anderson, cidadão brasileiro, que tenho as minhas convicções, que tenho as minhas ideologias políticas ou coisas que eu acredito. E aí, cara, eu acho que é
muito próprio, eu tenho achado bonito mesmo, cara. Assim, me emociona ver uma nação como o Brasil hoje se manifestando por amor ao país, com honra ao país, sem, obviamente, bloquear. Isso para mim é complicado, bloquear ruas e tal, até porque a mesma Constituição que me dá liberdade de manifestar também me dá liberdade de ir e vir. Então nós precisamos conseguir entrar dentro dessa, né, dessa perspectiva. Mas, cara, eu acho legal isso. Eu acho legal mesmo, assim, essa coisa brasileira, esse amor ao Brasil que a gente viveu por muito tempo voando do Brasil. Se eu puder vazar dessa nação, eu vou sair, vou para outro canto, vou para outra nação, para qualquer lugar. E hoje temos resgatado um amor pelo país, um amor pela nossa nação. Tem sido muito legal. Eu acho que tem sido eu acho muito legal mesmo, cara, isso. Dito isso, estou me referindo, essa minha fala agora, nesses últimos segundos, foi como cidadão brasileiro, eu acho legal. Como igreja, e esse é a live, como igreja, eu tenho estado preocupado. E por que eu tenho estado preocupado? Porque eu acho que a igreja, que sempre foi voz profética, que teve o papel de ser voz profética, ela precisa, olhando de novo a João Batista, e ser aquela que vai apontar, sem estar abraçada com o Estado, sem estar vivendo junto com o Estado, tendo a sua esperança e a sua expectativa nos céus. A igreja precisa ter a sua expectativa nos céus. E vou dizer de novo, estou separando aqui o Anderson, que faz parte da igreja, que é um pastor, do cidadão. O cidadão tem o direito de manifestar, eu tenho o direito de explicar, eu tenho o direito de dizer o que eu acredito, e acho válida todas as manifestações. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando do papel da igreja. E aí, cara, ontem ainda, um líder nosso, cara, um amigo meu, enfim, líder ali da igreja, ele posta uma foto, depois ele me manda essa foto e diz, cara, eu posso comentar isso aí? Eu vou ter uma live amanhã justamente sobre isso. Eu posso comentar? Diz, claro, fica à vontade. Ele estava numa padaria aqui na cidade. Ontem foi um dia feriado, muitas manifestações, aquela coisa toda. E ele estava na padaria, foi fazer um lanche, e entra um jovem aqui na cidade, com uma camiseta amarela, obviamente, ele estava vindo de uma manifestação. E escrito atrás na camiseta, estava escrito assim, avivamento. E embaixo do avivamento estava escrito o número 22. Claramente, obviamente, né, dando a ideia de um partido, enfim, na expectativa de um candidato. E eu até escrevi para ele, brincando na postagem dele, tá, mas esse avivamento vem de onde? Né? A nossa expectativa de avivamento, ela está vindo de onde? Ela está vindo de uma cadeira em Brasília ou ela está vindo de um trono nos céus? Então, como igreja, nós precisamos ter a nossa clara compreensão de qual é o nosso papel. Então, quando a igreja ela perde a sua realidade do para que ela existe como voz profética e coloca a sua esperança em uma pessoa e personifica isso, nós perdemos a nossa capacidade de ser voz profética. Né? Nós vivemos, e aí a igreja ela transicionou, cara, falando especificamente como voz profética na nação, ela transicionou de 3 fases. A primeira delas é aquela fase onde ela diz assim, não, cara, eu não quero saber nada de política, política é do diabo, eu não quero ter esse envolvimento, não quero saber nada disso, eu quero viver igreja. E ela se tranca na sua trincheira, dentro das 4 paredes, né, da igreja, e vive essa realidade ali, fechadinha em si, e diz, não, cara, política é do diabo. E o diabo foi lá e tomou conta mesmo, cara. O diabo foi lá, então tá bom, já que aí eu vou tomar conta desse negócio todo aqui, e tomou conta. E aí, então, de repente, ela acordou. A igreja acordou e disse assim, não, sabe que lá é um lugar bom de se estar. E ela vai, só que ela vai com a intenção errada. Ela vai para lutar pelo seu benefício, ela vai para lutar pela sua denominação, ela vai para lutar pela sua trincheira. Então, antes ela estava fechada em si, agora ela indica algumas pessoas e diz, não, cara, nós não vamos lá, mas tu vai lá e tu vai lutar pela gente. Então, a igreja foi. Ela foi lá e começou a lutar pela sua denominação, começou a lutar pelo seu reduto, descobriu os meios de como funcionavam as coisas, de como alcançava dinheiro, de como tinha influência, de como tinha não sei o quê, e ela vai lá e começa a trazer isso para dentro do seu reduto. É o segundo erro que a igreja comete. Comete o primeiro de não se envolver e o segundo de se envolver da forma errada. E aí ela parte para o terceiro erro da igreja, cara,
que é a ideia de domínio, a ideia de achar que ela vai exercer domínio sobre a nação. Cara, Deus não nos chamou para exercer domínio sobre pessoas. Quando nós vemos, por exemplo, lá em Gênesis, que Deus diz que ele nos dá domínio, ele diz domínio sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar, sobre os animais domésticos, animais selvagens, nunca sobre pessoas. Nós não temos a capacidade nem o chamado de dominar pessoas. Então, quando a gente diz assim, a igreja precisa dos 7 montes, né? Fala muito hoje sobre os 7 montes de influência da sociedade. Cara, a nossa ideia não é dominar os montes, a nossa ideia é influenciar os montes. Nós fomos chamados para ser influência. Nós fomos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. Então, assim, se nós vamos ser sal da terra e luz do mundo, é para iluminar, é para apontar, é para salgar, é para influenciar, não dominar. Então, hoje a igreja, ela confundiu um pouco isso. E ela acredita que não, eu preciso exercer esse domínio e viu uma possibilidade de exercer esse domínio através de uma pessoa. E aí, de novo, eu não estou fazendo papel de direita ou de esquerda. Não estou entrando na questão política. A live não é sobre isso, ainda que talvez as pessoas escutando vão achar que nós estamos falando de política. Nós não estamos falando de política, nós estamos falando do papel profético da igreja. O papel profético da igreja é influenciar. E ele influencia a partir do deserto, não a partir da cadeira em Brasília. Ele influencia a partir do deserto. Ele é aquele que se reclusa no Senhor, que busca a sua resposta no Senhor, e a partir do Senhor, ele exerce a sua voz profética. Ele influencia a sociedade. Então, cara, enfim, nos minutos que a gente tem, eu não quero passar muito desses minutos, que eu sei que tu tem aí sempre organizadinho nas tuas lives. Tranquilo. Fica à vontade, pastor. Mas, cara, assim, se eu puder deixar, e aí é uma preocupação do meu coração, cara, é um anseio do meu coração, para que a gente não perca a nossa autoridade, que a gente não perca, a gente não passe o nosso momento, não passe o nosso tempo entendendo que o Brasil está nos olhos do Senhor. Nós estamos no radar de Deus neste tempo. Deus está olhando para a nação e contando com o Brasil. Neste tempo, neste momento, nós precisamos estar com o nosso coração no lugar certo. E o nosso coração precisa ser no trono, lá no céu, e não numa cadeira em Brasília. A nossa esperança precisa ser no trono. Cara, quando a gente diz assim, né, eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro, ele precisa vir do trono. Ele precisa vir do Senhor que está nos céus, que fez os céus e a terra. É de lá que nós precisamos buscar a nossa esperança. E é de lá que nós precisamos falar. É de lá que nós precisamos ser voz profética. Então, assim, não, cara, avivamento não vem de nenhum outro lugar a não ser dos céus. Avivamento não acontece, independente do que nós tenhamos governo desse ou daquele, seja direita, esquerda, seja de cor que for, de ideologia que for, de qualquer coisa que for, avivamento vem dos céus. Ele vem de um coração contrito, rosto no chão, pó, clamando pela misericórdia do Senhor e a graça que vem dos céus sobre a nossa vida. Quando a igreja entender isso, ela realmente posicionar o seu coração no lugar certo. De novo, valeu e vale todo o nosso esforço de nos posicionarmos. Vale hoje todo o esforço da minha vida, da sua vida enquanto cidadão, de você lutar por aquilo que você acredita. Cara, tá top, tá tudo certo. Tudo certo. É lindo, me emociono de ver as multidões hoje com bandeiras do Brasil, lutando pelo Brasil, por aquilo que acredita. Cara, tá muito bonito. Não é disso que eu tô falando. Estou falando da igreja. Estou falando do papel da igreja. A nossa esperança precisa vir dos céus, cara. É de lá que nós esperamos. É de lá que nós temos a expectativa de uma intervenção. O mundo não vai mudar. Ele não vai mudar por uma ideologia política. Na verdade, as ideologias políticas, elas são tentativas humanas de restaurar o homem pecaminoso. E nós sabemos, o tentar resolver o problema do homem, né? Mas o homem é um homem pecaminoso. A única coisa que resolve a raiz do pecado é o Evangelho de Cristo Jesus. E não existe nada que se pareça. Não existe uma ideologia de direita, nem uma ideologia de esquerda que se pareça ao Evangelho. A única coisa mais próxima do Evangelho
é o próprio Evangelho. É dali que nós esperamos, é dali que nós temos a nossa esperança. Amém, mano? Desculpa, cara, me alonguei Amém. demais, mas enfim. Não, não, vamos continuar aqui, que está muito bom esse assunto. Eu abri o texto que o senhor citou, Marcos, eu abri em Marcos, né? Marcos capítulo 1, versículo 2 e 3, diz assim: conforme está escrito no profeta Isaías, enviarei à tua frente o meu mensageiro, ele preparará o teu caminho, voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Eu gosto de olhar alguns ciclos, né? Os ciclos eles parece que vão se multiplicando, vão se repetindo com sinais muito parecidos. Então, a primeira vinda de Jesus, né, a gente vê um ciclo. O Senhor levanta um homem chamado João Batista, enviado para preparar o caminho do Salvador. Ele veio com uma mensagem, né? Ele veio de uma maneira improvável, porque ele nasceu de uma família que era estéril, não podia ter filho, um pai já idoso, uma família sacerdotal. Ele não ocupa uma posição, mas ele assume um propósito dos céus. Ele assume um propósito do céu e ele vai para o lugar mais improvável, para o deserto. O deserto ele floresce na presença de Deus, né? O deserto floresce. E ele anuncia, ele prepara o caminho, é a missão, é o propósito da vida dele. Hoje, eu acredito, pastor, você pode até comentar aí, se o senhor quiser, sobre isso, mas eu acredito que a igreja exerce esse papel de João Batista. É a igreja de Jesus que carrega esse espírito da profecia, que prepara o caminho da segunda vinda do nosso Senhor. Nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora, nós podemos ver, sentir os sinais, mas a gente não tem como afirmar o dia, a hora exata. O Senhor não deu isso a ninguém. Isso aí não compete a ninguém, isso aí só pertence a Ele. A igreja precisa assumir o papel profético, que é preparar o caminho do Senhor. E aí no final diz assim, né? Preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. Esses dias, eu já ouvi isso algumas vezes, mas esses dias queimou muito forte no meu coração, de que nós comecemos a orar e a gente continue orando por isso, né? Claro, isso faz muito tempo que eu oro por um avivamento, mas um avivamento do caráter. Os cristãos estão muito esquisitos, não é verdade? Estão meio diferentão. Está muito diferente. Não que a pessoa tem que ter um padrão, mas a pessoa tem que ter um caráter. Semelhante a Gálatas capítulo 5, versículo 23. Não é verdade? Tem que ter um caráter. Então, um avivamento de caráter. Já há algum tempo me incomoda índices, né? Eu gosto muito de ver porcentagem, índice. E às vezes tem lugares que o número de evangélicos aumenta, mas a sociedade não muda. Pessoas na cidade se convertem, mas parece que só assume uma religião. Eles não se levantam como uma voz profética que prepara a vereda reta para o Senhor. Então nós precisamos hoje assumir essa voz profética e assumir esse direcionamento. Temos que ter mudança, e mudança, arrependimento, vai exigir dor, renúncia, vai exigir matar os desejos da carne, vai exigir mudança. Aquele que roubava não rouba mais, o que matava não mata mais. Nós não podemos se levantar como zelotes, nós temos que se levantar como servos do Senhor, discípulos do Senhor, discernir o tempo que nós estamos vivendo, levantar nossa voz, mas em clamor ao céu. As salas de oração, sei lá se estão cheias como deveriam estar. Os lugares secretos, não sei se tem alguém de vigia no lugar secreto. O clamor pela vinda do Senhor, o discernimento de que a nossa batalha não é contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades. Isso eu vejo, que o senhor está falando das manifestações, eu acho muito bonito. Às vezes as pessoas fazem uma oração do Pai Nosso, dobram os joelhos, oram pela nação. Eu acho que isso não deve parar. Eu acho que isso deve continuar. Só tem que alinhar o propósito do coração. Eu tenho visto, milhares, eu sempre estou procurando ali uma imagem, vejo milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas
pessoas colocando a mão no bolso, investindo nisso aí, ele acredita nisso, dedicando tempo, fechando o comércio, mas que bom que nós também parássemos de desculpas e falasse assim, eu não vou faltar um culto, eu não vou deixar de orar todos os dias. Eu vou selecionar esse momento do dia aqui, eu admiro alguns movimentos de oração que surgiram na história, os Morávios, a I Hope lá em Kansas City, o pessoal posicionado em oração a uma pessoa. Agora você estava falando, me veio isso no coração, né? Uma pessoa posicionada em oração, né? Os pastores também se posicionando em oração, não só preocupado com um movimento legal, um negócio bacana, onde as pessoas gostam de estar, mas um movimento profético, uma voz que anuncia a vinda do Senhor, uma voz que anuncia a vinda do Senhor, a graça do Senhor, anuncia o Evangelho e denuncia o pecado, denuncia ali, ó, você tem que mudar sua família, você não pode ser um homem assim, você não pode ser uma mulher assim, isso é indecente, isso é imoral, isso não está certo, isso está longe da presença de Deus, está afastando o Senhor. A oração não está nos seus lábios, seus olhos não estão nos céus, né? Como você falou, nós não podemos estar preocupados só com uma cadeira, a gente precisa olhar para o trono, de onde vem o nosso socorro, e ele está ocupado, o trono. O trono, ele não teve uma eleição para estar lá, ele teve um ato de renúncia para estar lá. Jesus, ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores, né? Porque ele foi o que mais renunciou, é o nosso irmão que mais renunciou, e não tem quem renuncie mais que ele, que amou mais que ele, que perdoou mais que ele, que se entregou mais que ele. Hoje aqui, essas 70 e poucas pessoas, eu não sei se uma andorinha só faz verão, né? Se traz o verão, talvez o verão venha até sem a andorinha. Mas eu anseio por ver na minha geração. Eu tive de aniversário agora, dia 12 de novembro, sábado, e eu fiz um pedido ao Senhor. Eu não gosto de ficar pedindo muita coisa para o Senhor, mas aquele dia eu fiz um pedido para o Senhor, um presente para Deus. Falei, Senhor, me dá o privilégio de ver com os meus olhos, na minha geração, um avivamento. É isso que eu pedi para o Senhor. Que bom que... É claro que eu sei que eu preciso me entregar para isso. Tem um ato de entrega de uma vida inteira, uma renúncia de uma vida inteira para isso. Cada um de nós aqui temos essa chance, temos essa oportunidade, mas vai custar, né, uma entrega total. Aquele que perder a sua vida ganhará, aquele que queira salvar a sua vida, né, a perderá. O que você acha aí, pastor? Cara, tô dentro contigo 100%. Tô 100%. A gente fala muito de avivamento, cara, como igreja. A gente fala de avivamento pra caramba. E a gente tem dificuldade de entender o que isso realmente é. Uma, porque o termo avivamento, ele não está na Bíblia, ele não é bíblico assim, o termo avivamento. Avivamento está na Bíblia, nós vemos avivamento na Bíblia, mas o termo avivamento não é um termo bíblico. Então, hoje a gente cria definições para avivamento de tudo que é tipo. Na minha percepção, o que eu entendo de avivamento? Cara, avivamento não é pessoas caírem no chão, rolando, chorando, gritando, berrando, tremendo debaixo do poder de Deus. Avivamento não é libertação, quando pessoas são libertas. Avivamento não é nem salvação. Avivamento não é quando pessoas são salvas. Todas essas coisas acontecem quando acontece avivamento, mas isso não é avivamento. Para mim, avivamento, seguindo o mesmo texto, só que no texto de Lucas, capítulo 3, logo depois que ele fala de João Batista, dizendo, né, preparai o caminho do Senhor, os montes serão abatidos, os lugares baixos serão aplanados, caminhos tortuosos endireitados, enfim. E aí ele diz no verso 6, que toda humanidade verá a salvação de Deus. Para mim, esse verso 6 é avivamento. É quando ocorre a manifestação de uma pessoa chamada Jesus. Quando Jesus vem, quando Jesus se manifesta, nós temos avivamento. A maior manifestação de avivamento na história foi quando ele esteve presente nessa terra, quando ele caminhou, o verbo vivo caminhou. Então, o nosso anseio, e aí, iniciando a tua fala, quando perguntou o que eu achava de cara, concordo contigo 100%, é justamente isso. Somos uma voz que clama, que prepara o caminho do Senhor para que ele venha. A igreja tem uma missão, preparar o caminho do Senhor. E quando ele vem, a gente faz como João Batista fez. A gente sai de cena, a gente aponta para ele e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o cara.
Ele é a pessoa que vocês têm que seguir. Não somos nós, não é o pastor, não é a referência, não é nem a igreja, nem a denominação. É Cristo. Nós estamos aqui para apontar para Ele. Então, o nosso anseio, cara, é que Ele venha. A nossa esperança, a nossa expectativa é que Jesus invada a nossa nação. Que Ele invada, primeiro, a minha vida, que Ele invada a minha casa, que Ele invada a minha igreja, que Ele invada a minha cidade, meu estado, a minha nação. Quando nós tivermos a manifestação de Jesus, nós teremos avivamento. E aí acontece transformação. Porque, como tu mesmo estava dizendo, hoje nós vemos um crescimento, entre aspas, da igreja, eu chamo de um inchaço da igreja, mas não de fato crescimento real. Nós temos visto, Isaías fala disso, né? Levanta-te e resplandece. A igreja, ela tem se levantado, só ela não tem resplandecido. Ela tem dificuldade de resplandecer a luz de Cristo. Então, cara, nós não podemos só crescer, nós não podemos só nos levantar, nós precisamos resplandecer. Para eu resplandecer, eu preciso ter a luz de Cristo em mim, projetando em mim para que ela resplandeça. Então, esse é o nosso desafio hoje. É buscarmos o lugar certo. É termos a nossa esperança e a nossa expectativa no lugar certo. E ela é no trono de Deus. Amém. Pastor, nós vamos orar. E não sei se já chegou o livro aí. Já mandei, viu? Deve estar a Ainda caminho, não, cara, então. na expectativa. Não? Na expectativa. Nossa, eu espero que o senhor goste. Assim que o senhor tiver um tempo para lê-lo, espero que o senhor goste, né, dessa mensagem. Né, a mensagem profética realmente para esse tempo. Eu acredito na igreja. Eu acredito nessa família da fé. Eu acredito na igreja. Deus tem colocado um amor muito grande pela igreja no meu coração. A igreja de Jesus. A igreja é um lugar de transformação, um lugar de direção, um lugar de provisão, é um lugar de bênção, né? Isso aqui é que a gente está fazendo não substitui, né, aquele ambiente que você vive na igreja. Com certeza. Não substitui, não é esse o propósito, mas que te impulsione a você se levantar aí como uma voz profética na sua cidade. Uma voz profética é aquelas pessoas que cuidam das crianças que foram abandonadas, né? Quem você citou aí, os romanos, é aqueles que não só defendem o mais fraco, mas é aqueles que se colocam como Cristo aqui nessa terra, né? Eu gosto daquela palavra, ela é muito forte, diz, nós somos como Cristo aqui na terra. Cara, se colocar como alguém que é semelhante a Cristo, né, nessa terra, é algo muito forte, né? Nós sermos comparados, ó, você é como Cristo, um embaixador aqui nessa terra. É muito forte isso aí. Então hoje começa o seu dia tendo a consciência disso. Nós vamos orar, nós temos a certeza que o nosso Pai ouvirá a nossa oração. Nós oraremos e pela fé Ele ouvirá a nossa oração. Se quiser compartilhar um pedido de oração também, pode colocar aqui nos comentários, nós vamos orar por você. Desde já quero agradecer o pastor Anderson, né? A gente ter essa conexão tão boa aí, a gente está junto, trocando esse tempo junto aqui, compartilhando com vocês. Tem sido muito precioso, né? A segunda live que a gente faz junto e as duas foram muito preciosas. Que Deus abençoe muito o pastor Anderson, a igreja aí também no Rio Grande do Sul. Qual que é a cidade mesmo, pastor? Novo Hamburgo. Novo Hamburgo. Deus abençoe Novo Hamburgo. Você que está aí, né, que ainda não segue o pastor Anderson, segue ele aí. Vai ter um homem de Deus aí na sua lista de seguidores, com certeza uma pessoa para você se inspirar, né, uma pessoa que tem andado com Jesus e feito a vontade de Deus. Nós vamos orar, vou pedir ao pastor Anderson para orar por nós, orar pelas pessoas que estão aqui também, amém, colocar nossa vida em oração. Amém. Papai, te agradecemos, Senhor, por este tempo. Te louvamos, Senhor, amém, porque Tu és um Deus que tem os Teus ouvidos atentos à oração dos Teus filhos, à oração do Teu povo. E, Pai, nós nos unimos em oração nessa manhã. Ó Pai, colocamos cada uma dessas pessoas que aqui estão, cada um dos pedidos que aqui foram colocados. Pai, que à medida que as pessoas foram compartilhando as suas necessidades, Papai, eu te peço, esteja alcançando amém, cada uma delas em nome de Jesus. Papai, nós apresentamos eles diante de Ti. Apresentamos cada pessoa diante de Ti. Te pedimos, vem dos céus. Papai, nós queremos declarar como igreja nesta manhã que a nossa esperança está num trono nos céus. Senhor, que a nossa expectativa de resposta, ela vem de um trono dos céus. E a Ele nós clamamos, a Ti, Senhor, nós chegamos nesta manhã,
pedindo, estende a tua mão e vem sobre nós, vem sobre a igreja brasileira, vem, Senhor, sobre cada um dos teus filhos, Senhor, que tem escutado essa live, seja neste momento ou depois, nós os abençoamos, papai, em nome de Jesus. Amém. 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 Amanhã vai estar com a gente aqui um amigo do pastor Anderson, que é o pastor Paulo Silva. Vai estar com a gente que legal, aqui. cara, que legal. Aham. Paulo, grande amigo. Mas vamos curtir. Vai estar com a gente aqui. Já vou mandar um abraço do senhor para ele. Com certeza, por favor, manda sim. Deus abençoe vocês, Deus abençoe o pastor Anderson. Fiquem Amém. com Obrigado, Deus, pessoal.